E aí, galera, beleza mesmo? Bora para mais uma questão. Vamos lá, questão de número 23 agora, galera, da prova azul Enem 2024 de linguagens. Fique esperto, você que se prepara para o Enem, também para outros vestibulares, uma vez que os temas que o Enem aborda também estão presentes aí na FUVEST, na Unicamp, nos vestibulares aí de Brasília, do Ceará, do Maranhão e por aí vai. E o assunto da questão de hoje, pessoal, está envolvendo elementos coesivos. Olha só, é essa parte aí da análise linguística tão importante para entendermos melhor. Beleza? Lembrar que você deve se inscrever no canal, você que está inscrito, ativar aqui a notificação, tá bem aqui ó, a notificação, para você receber em primeira mão assim que nós gravarmos um vídeo, um short. Aliás, tem vários shorts importantes, vídeos curtos para você, envolvendo arte, literatura. Depois acompanha o nosso canal também, dá essa força para a gente, deixa lá o seu ok, beleza? Bem-vindo ao nosso canal, vamos lá? Beleza, pessoal, agora tá aqui, entrada, eu estou segurando meu livro de linguagens aí para você conhecer, questão número 23, esse livro aí da gente, a gente fez com todo carinho, são mais de 400 questões e você tem todos os assuntos da prova de linguagens à sua disposição. Você pode encontrar aí nas plataformas como o site da Magalu, tá? Também o estande virtual ou pela loja virtual da Vortex. Procura lá, Vortex Editora, loja virtual, você recebe na sua casa, beleza, pessoal? Daqui a pouco eu falo mais sobre o livro. Vamos começar pelo enunciado? Atenção, atenção, atenção. Começando sempre pelo enunciado para a gente entender essa questão número 23 da prova de 2024. Ainda que faça uma avaliação positiva da série, nessa resenha, lá vem gêneros textuais, pessoal. Resenha é um gênero textual muito presente na prova do Enem, assim como notícia, editorial. Tem aulas prontas para você aqui sobre gêneros textuais. Fica ligado, pessoal. O autor aponta aspectos negativos da obra a utilizar. Então você vai ter que ler o texto, é aquela questão que não tem como. Agora, se você souber o que é uma resenha, facilita ou não? Facilita também. Mas antes disso, observemos algumas considerações. Está aqui o texto, pessoal, tá? Tá lá, eu gosto sempre de olhar, eu tenho essa coisa de quando for analisar uma questão, tá? Ainda mais um modelo Enem, gosto de ver a fonte, ó. Observatório do Cinema UOL.com.br, é um site da UOL, um site conhecido, é um site jornalístico, tá? E a gente sabe que uma resenha, a resenha é um gênero textual no qual você vai fazer uma avaliação, um comentário analítico, um comentário crítico. A resenha, junto com outros gêneros textuais da mesma linha, tem o caráter de se posicionar criticamente sobre algo, tá? Pode ser sobre um filme, pode ser que é o caso aqui, pode ser sobre uma série, que é o caso aqui, Game of Thrones, pode ser sobre uma novela, pode ser sobre um livro, uma resenha sobre o livro de linguagem do professor Alex Homero e tal, beleza? Então são várias as características. Então você já vai ter um posicionamento. E esse posicionamento ele pode trazer aspectos positivos ou negativos, seja qual for a resenha que vai ser feita. O enunciado já fala que tem aspectos positivos, mas ele quer que você observe os negativos, tá bom? Agora, antes de ir para o texto, vamos lembrar de uma coisinha? A prova do Enem trabalha com recursos expressivos e linguísticos, tá? Então, figuras de linguagem, funções da linguagem, tem aulas aqui no canal para você. A parte de semântica, a prova explora muito semântica. Você não vê na prova do Enem a preocupação com a gramática tradicional e observar objeto direto, indireto. Não. A gramática do Enem, digamos assim, ela trabalha com a questão dos recursos que são utilizados num texto, a análise linguística, observar o nível de linguagem, tá? As variações de linguagem que pode acontecer, as figuras, as funções e a parte semântica, que é a parte de texto propriamente dito. Então, é muito pouco de morfologia, quase nada de sintaxe, daquela tradicional, obviamente, e muito da questão semântica. Entendeu que a polissemia, duplo sentido, metáfora, intertextualidade tem. Já analisei aqui, né, até agora. A gente vai analisar todas as questões, tá? Mas já passamos por questões cujo tema era intertextualidade. No passado foram 3 questões diretas sobre esse assunto, tá? Você vai ver nas questões de arte e literatura envolvendo o contexto, que é a extratextualidade, mas o foco hoje aqui são os elementos coesivos. Você estuda que existem vários tipos de coesão, pessoal. São os mecanismos que conectam, né? Que vão deixar o texto, a ideia da conexão dos elementos coesivos é você tornar o texto mais fluido, né? Que a progressão a temática ocorra de forma organizada, de forma a ser compreendida. Então, isso é um tema que a prova gosta muito de que a gente saiba como é que se dá essa progressão textual, essa progressão temática. Gêneros textuais
A questão aqui não é sobre o gênero resenha, né? Às vezes ele pergunta para você o que é uma resenha. Mas nesse caso, saber que a resenha, que é um gênero não literário, de posicionamento crítico, onde há uma emissão de opinião, seria importante para você entender melhor qual o foco da questão, tá? As inferências, que é a parte interpretativa, e também os tipos ou tipologias textuais. Mas vamos lá agora lembrar aqui, voltando para o enunciado. Ainda que faça uma avaliação positiva. Então eu já sei que resenha, nessa resenha, o que vai ser a resenha? Vai ser o gênero textual. E eu sei que uma resenha pode fazer uma avaliação positiva de qualquer coisa, um filme, uma série, um livro, tá? Um desenho, seja qual for, tá? E pode ter aspectos negativos, que é o que ele quer que você perceba. Que quando ele apontou os aspectos negativos, o que foi que ele usou? Tá? O que ele utilizou para apontar os aspectos negativos? Né? Impessoalidade, expressão adversativa, interlocução, que é dialogar com o leitor, coisa que o Machado de Assis, por exemplo, faz muito bem, né, pessoal? Eufemismos, ó, figura de linguagem, que seria você usar expressões mais suaves para não dizer coisas pesadas, digamos assim, e antítese, que dá a ideia de oposição, tá bom? Beleza? Então agora a gente vai voltar lá no texto e vamos ler juntinhos aqui o texto com você. As reações à sétima temporada foram o ápice do último estágio em Game of Thrones, cara. É muito baseado em Idade Média, me lembra aí as novelas de cavalaria, lá do trovadorismo, né? De forma alguma, este que vos fala seria capaz de argumentar que a série é perfeita. Então ele já está dizendo, olha, eu sou o cara, né, que está emitindo aqui opinião, não vou dizer que ela é perfeita, não. Apesar do pessoal estar achando muito bom, né? Mas os defeitos que existem aqui, os defeitos que existem aqui sempre existiram, de uma forma ou de outra. Durante os 7 anos em que ela esteve no ar, então está dizendo que desde sempre teve alguns posicionamentos críticos, né? Os dois roteiristas foram brilhantes em traduzir os personagens intricados, né, confusos e conflituosos da obra de George R. Martin, mas nunca souberam exatamente como fazer jus a eles, e especialmente a elas, as mulheres da trama. Então aqui ele já está se posicionando aqui de forma crítica, eu já tenho aqui um aspecto crítico, tá? A verdade é que, com tudo isso e mais, Hamidjad, evocando sentimentos e ambientes improváveis com sua trilha sonora magistral, a série não conseguiria ser ruim nem se tentasse. Mas continua sendo uma pena que, ao buscar o seu final com tanta sede e tanta celeridade, Benioff e Reis tenham tirado sua qualidade mais preciosa, o fôlego, a paciência e o detalhismo que faziam suas palavras se levantarem do papel e ganharem vida. Então, você veja que ele está criticando, vim aqui, que poderia ter tido um final mais interessante se não fosse a rapidez de chegar a esse final, né? Então, podiam ter, sei lá, detalhado mais, não ter direto ao assunto. Então, você tem aqui que 2 parágrafos, a média do Enem de textos, em que ele fala, pô, o seriado é top, o seriado é muito bom, tá? Mas esses 7 anos, apesar de parecer perfeito, tenho sim algumas considerações. Ele lá em cima já citou essa questão de não terem conseguido, por exemplo, tirar mais elementos das mulheres. As mulheres não foram bem trabalhadas, tá? E depois ele coloca aqui outro problema, apesar de ele reforça que a série é muito boa, ela não conseguiria ser ruim nem que tentasse, como ele coloca, mas é uma pena que na questão desse final, né, para atingir o final, eles foram muito rápidos, não deixaram aí a cena ter, a série ter mais detalhes, né, deixar um pouco mais ganhar a própria vida, para que não fosse tão rápido chegar a esse fim. Por isso a expressão celeridade. Agora, vamos para as alternativas, né? Vejamos aqui. Marcas de impessoalidade. Olha, é interessante porque você viu lá que eles colocam na primeira pessoa, né? Então, a letra A já não poderia ser, pessoal. Uma marca de uma resenha é exatamente esse posicionamento. Então, eu posso sim usar a primeira pessoa. E tá lá, né? Vamos voltar para observar? Cadê a primeira pessoa aqui, ó? De alguma forma, este que vos fala, né? Sou eu, né? A primeira pessoa. Então, o cara está se posicionando aí, sim. Portanto, a letra A já não dá porque seria pessoalidade. Então, já podemos aqui falar. É só destacar de novo a palavra resenha. Ele citou, mas eu quero o quê? Aspectos negativos. Então, a letra A já está fora, pessoal. E não está disfarçando, não. Ele está dizendo a opinião dele. B de bola. Expressões adversativas para fazer ressalvas às afirmações elogiosas. A gente volta lá e tem uma coisa interessante, porque ele colocou aqui, ó. Seria capaz de argumentar que a série é perfeita, mas é uma conjunção que adversativa. Os defeitos existem. Os dois roteiros foram
brilhantes, tal, mas nunca souberam. Tal. A verdade é que com tudo isso e mais, a série não conseguiria ser ruim, nem se tentasse. Mas, poxa, ele usou aí, gente, 3 vezes. Faz sentido, sim. E agora, observe, numa dica, né? O que que o enunciado está pedindo? Aspectos negativos, galera. E aí tem a ver com a expressão adversativa, letra B, nos parece sentido, sim, porque ele faz elogiam logo depois, ele coloca um mais para a adversativa dele em relação ao comentário. Dialogar com o leitor, quando está dialogando com o leitor, você poderia dizer assim, não é mesmo, leitor? O que você acha, né? A fim de corroborar com as opiniões contrárias, né? Mas ele não faz isso, ele não está conversando com o leitor, então não tem essa interlocução, que seria diálogo. Então, letra C fora. Eufemismos, né? Seria ele usar expressões mais suaves para fazer as críticas. Mas ele foi bastante enfático, né? Olha, em relação às mulheres, por exemplo, então ele não disfarçou, não. Tá? E numa resenha, ainda mais para montar aspecto negativo e crítico, tem que ser muito verdadeiro na expressão. Então, o eufemismo seria suavizar demais. Ele não fez isso. Você não tem nenhum elemento aí de suavização, né? Às vezes o eufemismo você não quer falar da morte, você cita uma outra expressão que é a luz da morte. Ele não usou, por exemplo, expressão nenhuma para suavizar, digamos assim. Antítese. Apesar de ter o não, né, e você viu o aspecto negativo, temos que tomar cuidado, né? Que seria antítese você ter a mesma frase, duas palavras que se opõem, né? Então aqui, o mais, quando ele ocorre, ele introduz normalmente um paradoxo e não uma antítese. Tá vendo como é importante saber figuras de linguagem? Tem aulas prontas para vocês de figuras de linguagem. É um assunto que é batata no Enem, seja direto ou indireto, como é o caso, eu tenho que saber figuras de linguagem. Então, não ocorre as antíteses, tá bom? O que eu tenho aqui é a letra B de bola, dica, aspectos negativos com expressões adversativas, tudo que é negativo, adversativo, o mais, o porém, o contudo, todavia, que são elementos o quê? Elementos coesivos. Dentre eles, aqueles que introduzem expressões adversativas. B de bola, questão 23, tá aí o nosso livrinho para você, nosso livrinho lindo e maravilhoso de linguagem, sabe como adquirir, loja da Vortex, Vortex Editora, e também na Magalu, na estante virtual, adquira já o seu e se prepare da melhor forma para o Enem. Beleza, galera? Não deixa de deixar seu like aí, beleza? Muito obrigado aí e até a próxima questão.